Minutos para as 7h30, tentando entrar no ar, diretamente daqui da Zona Rural de Jambeiro, mais uma vez. Começam a aparecer os rostinhos de vocês e a gente fica contente porque a gente vê que a gente está no ar, né? Antes da gente começar, estamos aguardando aí o povo chegar. Hoje à tarde eu estava andando um pouco aqui no condomínio, eu tenho esse privilégio, né, que por ser uma zona rural a gente pode andar mesmo nessa época de isolamento. E eu vim assim pensando que como a gente ontem teve um dia abençoado, né? E foi verdadeira, quase um banquete, a gente pode dizer assim, em termos da palavra que a gente recebeu, adoração, louvor, né? E eu me senti um pouco como no Natal e no Ano Novo, né? Que a gente tem aqueles grandes refeições, comida boa, né? E come muito, né? E é interessante que nos dias que vêm a seguir, né, a gente continua comendo, né? Então, por um lado, eu falei assim, que bom, a gente continua tendo a oportunidade de comer boa comida aqui, mas aí me veio uma preocupação também. Será que, como lá no Natal e no começo do ano, quando a gente tem que comer várias vezes aquela comida, né, boa que sobrou daquelas festas, né? Se por acaso a gente não pode cair nesse problema aí da gente tá um pouco enjoado da palavra. Mas quando eu vinha pensando nisso e andando, né, eu ainda não começou o tempo do devocional não, é só um compartilhar só. Eu pensei assim, me lembrei de um salmo, Salmo 119, 96, o salmista falou assim, para toda perfeição tem seu limite, mas o teu mandamento é limitado. Então aquilo encheu meu coração assim de, poxa, que bom, nós comemos bem, vamos continuar comendo bem, porque na verdade o alimento que a gente recebe vem do próprio Deus, da sua palavra, né? Ela é limitada, não só no seu conteúdo, na perfeição dela, né? Então que Deus possa nos abençoar. Então agora bateu 7h30 no meu relógio, a gente pode oficialmente dar início. Bem-vindo a todos, irmãos, membros da Igreja Batista Maranata, aqueles que nos visitam, são bem-vindos. Eu tenho dito que alguns estão visitando tanto que já são parte de nós aqui, de certa maneira, né? Pelo menos desse encontro virtual que a gente tem. Vamos buscar a presença de Deus em oração, vamos baixar nossos rostos e buscar o Senhor. Senhor Deus, louvado seja teu nome, porque o Senhor é esse Deus perfeito, a tua palavra é perfeita, não só ela alimenta, Pai, mas ela nos satisfaz, dá grande prazer. Então agora, mais uma vez, quando temos essa oportunidade de pararmos e pensarmos um pouco sobre ela, que o teu Espírito mesmo possa vir e falar aos nossos corações, aquilo que o Senhor deseja que a gente compreenda, Senhor, aquilo que o Senhor deseja que a gente faça, e que pela tua graça sejamos movidos por ti, a começar por mim mesmo. Então abençoa-nos para a glória do teu nome, no nome do Senhor Jesus oramos. Então, irmãos, na última vez que eu estive aqui, agora já a gente está até se acostumando já com essas lives que a gente está fazendo, na última vez eu compartilhei com vocês reações que as pessoas têm quando Jesus realmente toca na vida delas, quando tem as suas vidas transformadas. Então nós vimos, né, que essas reações das pessoas, mesmo lá na Bíblia, quando a gente lê, sempre envolve uma ação movida pela gratidão ao Senhor. E nós falamos uma primeira ação que a gratidão move a pessoa que foi tocada por Jesus a fazer, que é de grata adoração. Nós falamos sobre Maria, a irmã de Marta e Lázaro, que derramou aquele perfume precioso sobre a cabeça e os pés de Jesus, né, um pouco antes da morte e ressurreição. A grata adoração de Maria nos desafia a aproveitarmos as oportunidades de demonstrarmos nosso amor a Jesus e fazer isso de uma maneira exuberante, com o melhor de nós mesmos. E, surpreendentemente, a gente vê que o Senhor aceita a nossa adoração e, de uma maneira ou outra, inclusive, reverte em bênção, benefício para o adorador e para aquelas pessoas que estão à sua volta. Então essa foi uma primeira reação de gratidão ao Senhor Jesus. E hoje nós vamos ver uma segunda reação de gratidão. É a reação que teve um rapaz que por muito tempo esteve endemoniado e que o Senhor Jesus libertou. Nós conhecemos essa passagem como a passagem do endemoniado Gerazeno ou Gadareno. Nome de estranhos, né?
Esse nome foi dado porque Jesus encontrou o rapaz do lado oriental, a sudeste do Mar da Galileia. Era uma terra de gentios, ou seja, não eram judeus, próximo a uma cidade, uma vila pequena, né, chamada Gerasa, daí o nome Geraseno, que pertencia essa vila ao distrito de Gadara, que era uma cidade maior, numa região chamada Decápolis, que eram 10 cidades de origem grega, de gentio. A história é bem conhecida, eu creio que provavelmente todos vocês já devem ter lido, né? Jesus chega de barco com os seus discípulos e Mateus 8 nos diz que 2 homens, na verdade, vêm ao encontro dele, que há muito tempo eles estavam dominados por uma legião de demônios. Saem então ao encontro de Jesus. Jesus expulsa os demônios, que entram numa manada de porcos, e a manada se atira de um despenhadeiro e morre. E aqueles homens então ficaram livres. Certo comentarista escreveu que há 3 forças atuando nessa passagem. Forças que mesmo hoje continuam em ação. A primeira dessas forças é o poder destrutivo de Satanás. Satanás é o nosso inimigo e não se engane. Nos destruiria todos se pudesse. E aqueles 2 homens endemoniados eram exemplos disso, né? O texto é rico em dizer o que acontecia com eles, muito triste, né? Enquanto eles estavam sob o domínio do inimigo. Há uma segunda força aqui em ação, ela parece meio desapercebida, que é a força da sociedade. Porque aquelas pessoas que viviam na região tentaram prender aqueles 2 homens com grilhões, com correntes, e não conseguiam, né? Aquilo que a sociedade pode fazer é muito limitada, né? A sociedade não é capaz de tratar, de resolver problemas espirituais, como era esses aqui. Então o melhor que ela fez não deu certo, porque eles escapavam. Mas há uma terceira força em ação, que é a força do nosso Salvador, do Senhor Jesus. E o que Jesus fez para aqueles homens? Em primeiro lugar, veio ao encontro deles. E se você ler a passagem que vem antes dessa, ele atravessou uma tempestade para chegar até ali. Então ele veio graciosamente ao encontro daqueles homens. Jesus conversou com eles, mesmo no estado lastimável que eles estavam, né? E com certeza o mais importante, Jesus os libertou do poder do inimigo. Somente Jesus tem solução real, definitiva para os nossos problemas verdadeiros, problemas que na verdade têm sua raiz espiritual. Mas o que nós vamos focar hoje à noite, né, é o que aconteceu depois que aqueles homens foram libertados, né? E vamos ter como nosso texto básico lá em Marcos capítulo 5. Então se você quiser ir em Marcos capítulo 5, abra sua Bíblia, né, esteja ela aí num livro ou no celular, né? E esse é o trecho para hoje, né? Então vamos lá. Marcos capítulo 5, versículo 14 diz assim: Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos. Então aqueles homens, não eram os 2 que tinham sido libertos, mas os que estavam cuidando dos porcos voltaram para a cidade e o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido em perfeito juízo. É interessante aqui a passagem de Marcos, assim como Lucas, fala de apenas um deles. Então, pelo menos um deles estava ali sentado depois que aquelas pessoas foram ver o que tinha acontecido. Então, assentado, vestido em perfeito juízo, e ficaram com medo as pessoas. Os que tinham visto contaram ao povo o que acontecera ao endemoniado e falaram também sobre os porcos que tinham morrido. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Versículo 18. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus não o permitiu, mas disse: Vá para casa, para sua família, e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis, lembra as 10 cidades da região, quanto Jesus tinha feito por ele. Todos ficavam admirados. Então esse é o trecho para hoje, que se você for telefonar, você pode compartilhar do versículo 18 a 20. Vamos reduzir um pouco. Então, Marcos 5, 18 a 20. O trecho começa quando aquelas pessoas da região escutam o relato dos que cuidavam dos porcos e vêm ver com seus próprios olhos o que tinha acontecido.
Então, para surpresa deles, eles encontram o rapaz, pelo menos um dos dois que haviam sido libertos, vestido, sentado, em perfeito juízo. Me lembrei de 2 Coríntios 5,17. Ele era uma nova criatura, um novo homem. As coisas antigas, todo aquilo terrível que estava acontecendo tinha passado. Tudo tinha sido feito novo por Jesus. E agora, para nossa surpresa que lemos o trecho, né, as pessoas começam a insistir que Jesus fosse embora, deixasse aquele lugar. Por que será que fizeram isso? Estava me perguntando. Lucas 8,37, a passagem paralela, mostra o porquê. Porque eles ficaram com grande medo. Medo de quê? Ou de quem? De Jesus é possível. Quando nós só enxergamos o poder de Deus, que havia sido demonstrado naquilo que Jesus tinha feito ali, quando nós só enxergamos o poder de Deus, a sua soberania, e não vemos a sua misericórdia e o amor, com certeza o medo vem. A pessoa longe de Deus tem medo de Deus. Mas talvez não tenha sido só medo de Deus, o porquê deles quererem que Jesus fosse embora. Talvez porque o mais importante para eles era o seu negócio e eles tinham medo de perder o negócio. Talvez pensasse que se Jesus continuasse ali, poderia haver um estrago maior ainda, possibilidade de perderem mais poucos, talvez. O egoísmo nos cega a tal ponto que nós não vemos a bênção de termos a presença do Senhor tão junto a nós. Mas o foco da nossa atenção não é nessas pessoas, mas sim no rapaz que tinha sido libertado. Quando Jesus se levanta então para ir embora, o rapaz suplica que Jesus deixasse ir com ele. E a súplica não foi atendida. Apesar do pedido insistente, Jesus não permitiu que o rapaz embarcasse e seguisse viagem com ele. Será que isso já aconteceu com você? Você pedir algo para Deus, algo na verdade bom. Você pensa que é bom, e na sua essência é bom, como aquele rapaz querendo embarcar e ir com Jesus. E ouvir de Deus um não. Como você reagiu, se você passou por essa situação? Para sermos exatos, na verdade, o texto não diz por que o rapaz fez esse pedido a Jesus. Alguns comentaristas dizem que talvez ele tivesse medo de sofrer discriminação do povo daquela região por tudo aquilo que ele tinha experimentado no passado dele. Talvez tivesse medo que se Jesus fosse embora e os demônios poderiam voltar. Mas sabe, olhando bem o que está escrito, o que aconteceu também com outras pessoas a quem Jesus libertou, eu creio que o pedido do rapaz foi feito por amor e gratidão a Jesus. Ele desejava estar com o mestre, seguir o mestre para onde o mestre fosse. Daí o pedido para embarcar. Quando a vida de alguém é transformada por Jesus, irmãos, nasce um desejo profundo de estar com o mestre. Por isso nós lemos a Bíblia. Por isso nós oramos, falamos com o Senhor. Com o salmista nós dizemos: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. E o salmista pergunta: quando irei e me verei perante a face de Deus? O desejo de estar com Deus. O desejo daquele rapaz de estar com Jesus. Mas Jesus tinha outros planos para o rapaz. Ele deveria voltar para sua casa, para sua família, e anunciar, dar testemunho de tudo aquilo que Deus tinha feito por ele. Diz assim: o quanto o Senhor fez por ti e como teve misericórdia de ti. Todos nós temos histórias da nossa fé. Como Deus entrou na nossa vida, tocou com a sua graça e com o seu amor, nos salvando, demonstrando a sua bondade, o seu amor. São histórias marcadas por esse encontro com Jesus, que eu devo estar pronto a compartilhar com as outras pessoas. Talvez você não tenha muita desenvoltura em falar versículos na Bíblia, articular a sua fé, mas você pode falar o que Jesus fez por ti. São as histórias da fé. Então, quando Deus toca a nossa vida, não devemos ter medo de compartilhar isso com nossa família, com nossos amigos, aqueles que estão à nossa volta.
Nem todos podem viajar para um outro país como missionários ou ir para uma outra cidade. Jesus sabe exatamente aonde devemos estar. E muitas vezes mostrar amor em casa, como aquele rapaz foi chamado a fazer, viver uma vida de serviço aos vizinhos, às pessoas que estão perto de nós, significa mais para o reino de Deus do aquilo que eventualmente a gente chama de obreiro de tempo integral. Certo autor escreveu assim: uma vida cristã saudável começa no lar, entre aqueles que melhor nos conhecem. Se honrarmos Deus ali, no lar, então podemos considerar oferecermos a nós mesmos para servir em outro lugar. Todo aquele que foi salvo por Jesus é chamado para ser discípulo de tempo integral. E um discípulo é um multiplicador. Nós já falamos sobre características dos discípulos, uma delas é o multiplicador. Começando em casa, ele multiplica a sua fé. Como? Falando do que Deus fez na sua própria vida. Então esse era o plano do Senhor Jesus para a vida daquele rapaz. Então, apesar do desejo dele ir com Jesus, o rapaz obedeceu. Jesus seguiu adiante, mas ele ficou ali dando testemunho da graça de Deus, e o texto fala no versículo 20, e todos se admiravam do testemunho do rapaz. Muitas vidas foram tocadas por Deus através da obediência daquele rapaz que queria embarcar e ir com Jesus, mas ficou ali. Então, irmãos, essa é uma lição preciosa para nós. A reação de uma pessoa verdadeiramente transformada por Jesus sempre envolve uma ação movida pela gratidão. E no caso desse rapaz, grata obediência. Obediência. Obediência é uma palavra que vem do latim que significa escutar com atenção. A obediência é o comportamento pela qual alguém aceita ordens dadas por outros. Eu tive pensando sobre isso, acho que vocês vão achar interessante. Existe mais de um tipo de obediência. Quando o assunto é obediência, tem mais de um tipo. Existe aquele que eu dei o nome de obediente ocasional. É a pessoa que de vez em quando obedece. Ora sim, ora obedece, ora não obedece. Na verdade, tem dois subtipos do obediente ocasional. Tem o obediente ocasional interesseiro, quando aquilo que ele é mandado fazer é do seu interesse. Ele só obedece quando a recompensa é boa. Tem um outro subtipo, que é o obediente ocasional medroso. É quando a punição pela desobediência dura demais. Caso ele possa se safar sem ser punido, ele não obedece não, ele desobedece. Obediência ocasional, seja interesseira ou medrosa, é no fundo desobediência. Muitos vivem assim, de vez em quando obedecem. Mas tem mais um tipo de obediência, mais de um, aliás. Existe o que eu chamei de obediente meia-sola, é o obediente parcial. Ele busca obedecer, mas entende que ninguém é de ferro. Ninguém consegue obedecer 100%, principalmente quando a gente está falando de Deus. Saul foi assim, um obediente parcial. Você conhece a história lá. Se eu tentei obedecer, essa pessoa diz, é o suficiente. O senhor vai entender e se contentar com isso, com essa obediência parcial. Obediência meia-sola também é desobediência. Tem ainda o obediente resmungão. É aquela pessoa que obedece, mas deixa bem claro que não queria fazer isso, não queria obedecer. Nossos filhos, muitas vezes são assim, né? Os pequenos, adolescentes também, né? Obediente e resmungão. Ele obedece, mas vai resmungando. Tem o obediente glacial, né? É aquele que obedece mecanicamente, sem pensar ou sentir nada. Ele está acostumado a obedecer como uma máquina, como um robô. Por isso o nome glacial, né? Gelado, não sente nada. Mas felizmente, tirando todos esses casos preocupantes de obediência ou de desobediência, na verdade, há o obediente por gratidão. Ele é profundamente agradecido à pessoa que lhe dá a ordem. A sua obediência traduz isso, sua gratidão. Mesmo que não seja a preferência dele obedecer, ele escolhe obedecer por gratidão. O rapaz da nossa história foi um obediente por gratidão, de coração,
Prontamente, sem pensar duas vezes, o rapaz escolheu obedecer ao que Jesus lhe mandou fazer. Foi e falou aos outros o que tinha acontecido com ele. Essa era a maneira dele dizer muito obrigado ao mestre. E através dele, o nome de Jesus se tornou conhecido em toda aquela região chamada Decápolis. Muitos foram abençoados. Irmão, quando obedecemos de coração ao Deus amoroso e bom, além de ele ser todo-poderoso e santo, quando obedecemos esse dom, encontramos sentido para as nossas vidas e somos transformados em instrumento de vida. Aquele rapaz encontrou a razão dele existir, que era testemunhar a libertação que tinha recebido. Ele seria agora um instrumento de bênção na vida de outros. Jesus mandou Paulo pregar o evangelho. E Paulo disse assim, lá em 1 Coríntios capítulo 9, me é imposta a necessidade de pregar. Ai de mim se não pregar o evangelho. Se prego de livre vontade, tenho recompensa. Contudo, se prego por obrigação, estou simplesmente cumprindo uma incumbência a mim confiada. 1 Coríntios 9, 16, 17. Paulo escolheu obedecer. E ele fazia por gratidão, de livre vontade, ele pregava o evangelho. E agindo assim, ele próprio diz, tinha recompensa. Não só a realização de compartilhar o evangelho, mas ele era abençoado pelo Senhor. Esse é o nosso Deus. Até quando ele manda a gente fazer alguma coisa, quando nós obedecemos, ele nos abençoa. Isso é surpreendente. Mas aqui tem duas palavras de cautela, irmão. Primeira, né? A Bíblia deixa bem claro, talvez você ficou interessado por esse tipo de obediência, mas a Bíblia deixa bem claro que obedecer, mesmo com atitude errada, é melhor do que desobedecer. 1 Samuel capítulo 15, o Senhor adverte através do profeta. Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Obediência, sim, traz alegria ao Senhor. O segundo, a palavra de cautela, aviso, né, cuidado, que o objetivo ao trazer todos esses tipos de obediência não é brincar de classificar, de eu me classificar dizendo que tipo de obediente eu sou, muito menos classificar outra pessoa, né, que você conhece. Esses tipos que eu mencionei são úteis para avaliar como eu próprio tenho obedecido ao Senhor. E essa questão é muito dinâmica. Mudamos a nossa motivação com o tempo, e o tempo todo. Hoje eu sou um obediente por gratidão, joia. Amanhã eu posso ser um obediente resmungão, ou quem sabe um obediente glacial, sem mais sentir aquele coração aquecido, né, pelo que o Senhor fez por mim. Nós somos desafiados a manter uma atitude de obediência por gratidão. Manter essa atitude. Se você não é, melhor, se você não está sendo um obediente por gratidão, mas talvez um obediente ocasional, um obediente meia-sola, um obediente resmungão, ou um obediente glacial, então você não tem desfrutado da plenitude de vida que Jesus veio nos trazer. Salmo 48 diz assim, agrada-me fazer a tua vontade, ó meu Deus. Obedecer de coração, por gratidão, traz grande prazer. Então, algumas perguntas aqui. Há quanto tempo o Senhor Jesus entrou na sua vida, lhe tocou o coração, salvou você, você entregou sua vida a Ele? Quando Ele veio ao teu encontro, te libertou do poder e escravidão do inimigo, como Ele fez com aquele rapaz? O que o Senhor Jesus tem feito em sua vida desde aquele dia em que você entregou a sua vida para Ele? Você é grato pela diferença que Ele faz na sua vida hoje? Ou você anda meio esquecido? O que Jesus tem mandado você fazer? Você tem obedecido ao que Ele manda você fazer? Mesmo que não seja o que você queira, talvez. Como você tem obedecido? Ocasionalmente? Parcialmente? Reclamando de forma mecânica? Ou por gratidão? Essa pandemia, a Covid-19, pode ser uma tremenda oportunidade de crescermos espiritualmente. Como eu tenho encarado o isolamento social?
Já que as autoridades humanas são, no fundo, instituídas por Deus, a pergunta que eu faço é a seguinte: como eu tenho obedecido a Deus na situação atual? Sim, tem muitas vozes e meio conflitantes. Governo federal, governo estadual, governo municipal. Mas a pergunta é: como tenho obedecido a Deus nessa situação? Você sabe o que Ele tem mandado você fazer nessa situação que nós estamos vivendo hoje? Em sua casa, com sua família, o tempo todo? Em home office, talvez, tendo que ter aquela disciplina, experimentando uma situação de layoff, ou mesmo de desemprego, usando máscara quando tem que sair? Se sabe o que o Senhor tem mandado você fazer nesse momento, como você tem obedecido? Ocasionalmente? Meia sola? Resmungando? De maneira fria? Nós vivemos um tempo de treinamento intensivo de obediência. E sabe qual é que é o desafio? Em tudo dai graças. Em todas as situações, obedecermos por gratidão. Infelizmente, no nosso estado atual, nós não somos capazes de ser obedientes 100% o tempo todo, muito menos por gratidão. Paulo mesmo falou que o querer o bem estava nele, em mim, ele dizia, mas não o fazê-lo. Mas aqui entra a graça de Deus, mais uma vez, que nos capacita a querer e cumprir a sua vontade. Então, pela graça de Deus, escolha obedecer. Lembre-se o que o Senhor fez por ti. Isso vai encher teu coração de gratidão. E essa gratidão vai ajudar muito a você obedecer. Como aquele rapaz gadareno fez. Então, concluindo, irmãos, como as pessoas agem quando as suas vidas são transformadas por Jesus? Já vimos duas maneiras. Com Maria, nós aprendemos que aqueles que são tocados por Jesus são movidos a uma grata e exuberante adoração, que nem sempre vai ser compreendida pelos demais, mas que é aceita pelo Mestre e usada para a glória dele. Agora, com o rapaz gadareno, aprendemos que aqueles que são tocados por Jesus são movidos a uma grata e pronta obediência, de coração escolhendo fazer o que o Senhor lhes mandar, para a glória de Deus e bênção de outras pessoas. É meio comprido, por isso eu vou repetir. Aqueles que são tocados por Jesus são movidos a uma grata e pronta obediência, de coração escolhendo fazer o que o Senhor lhes mandar, para a glória de Deus e bênção de outras pessoas. Ainda falta ver uma terceira reação de gratidão na vida de uma pessoa transformada por Deus. E se o Senhor permitir, nós vamos falar sobre isso na sexta-feira. Nós vamos falar de mostrar a minha gratidão através do meu serviço a outras pessoas. Nós vamos aprender com Pedro. Mas a mensagem de hoje é que somos chamados a uma grata e pronta obediência, de coração escolhendo fazer o que o Senhor nos manda. Então vamos orar, irmãos. Vamos pedir que o Senhor toque no nosso coração, avive a nossa memória para lembrar tudo aquilo que Ele tem sido e feito nas nossas vidas e que isso nos mova a gente escolher obedecer pela graça dEle. Vamos orar então. Senhor Deus, louvado seja o Teu nome nessa noite, porque podemos mais uma vez lembrar dessa passagem que nos desafia a reconhecermos o quão precioso é o Senhor nas nossas vidas, como aquele rapaz que foi transformado, libertado, Senhor, por Ti. Somos desafiados também a termos um coração de gratidão, Pai. Então, por isso, nós pedimos, e a começar por mim eu peço, que o Senhor avive nossa memória para lembrarmos como o Senhor transformou as nossas vidas. E tudo aquilo que o Senhor tem feito e sido ao longo desses tempo que o Senhor, pela Tua graça, tem permitido que nós andemos contigo. Que o nosso coração com isso seja aquecido a escolhermos obedecer, sem dúvida pela Tua graça, Pai, o Senhor nos conhece. Por nós somos todo esse tipo de obedientes errados, desobedientes. Mas nós confiamos em Ti, Senhor. Por isso nós suplicamos a Tua graça, que a nossa vida possa espelhar
nossa gratidão ao Senhor através da nossa obediência. Eu oro isso no nome do Senhor Jesus, junto com os meus irmãos reunidos aqui. Amém. Então, Deus nos abençoe ricamente, derramando sua graça para que nós sejamos obedientes por gratidão. Deus nos abençoe. Amém.